que você faria se tivesse se casado, mas a família de sua esposa só te chama de genro lixo há 3 anos? Mas você planejou a sua vingança contra toda a humilhação que passou junto da sua esposa. É assim que se inicia a história de Han Sang-kyan, que no momento tá levando um tapão na cara de uma menina. Como ele chegou nessa situação? Bom, 3 horas atrás ele estava sendo coagido por alguém a retornar à sua casa e recusava convencido, já que tinha sido expulso de sua família anos antes, já que sua avó achou que ele poderia ameaçar o lugar de seu irmão como herdeiro. Ela o tirou da família, o forçando a entrar na de sua esposa, a Su. Ele vira cheio de pose, dizendo que não quer ninguém atrapalhando sua vida agora, e depois sai dali numa lambreta. Aqui é puro luxo. Enquanto dirige, nós entendemos que ele é marido de Su Yangxia, de uma família de segunda classe, porém muito conhecida ainda na indústria. Ele era uma pessoa horrível 3 anos atrás, e o ancião que o designou para o casamento morreu 2 meses após a cerimônia. O motivo dele escolher como genro é misterioso. Ele estaciona sua lambreta e assim que começa a andar, topa com sua bela esposa Su Yangxia, que reclama pelo seu atraso. Eles começam a entrar no lugar e Su fala que mesmo que seja ridicularizada, precisa fazer aquilo. Assim que chegam, os convidados do aniversário da avó da família começam a zombar da falta de emprego de Han, até que chega um cidadão e começa a tirar sarro do presente que o prota trouxe. Mano, você de novo, loiro infeliz, mas tá em toda a obra, meu Deus. E ainda por cima é primo da esposa, que nem o outro. O clone loiro se chama Hai Xiao. Ele racha o bico do presente humilde do prota e fala que são 80 anos de aniversário. Então ele comprou várias coisas, incluindo essa pedra estranha que custa muito caro. A Su até tenta defender o marido, mas o loiro fala que ele não passa de um merdinha e até ela deve enxergar isso. O prota se treme de raiva e quando o loiro começa a tirar sarro do orgulho da prima, ele segura a pedra chique do loirinho e com a cara séria fala que não está correta. O loiro toma o embrulho da mão dele, dizendo que não pode tocá-lo. Sorrindo, o prota fala que uma vez um amigo disse que essas pedras têm várias categorias, e quanto mais velhas, mais caras. E alguns vendedores fazem as novas parecerem mais antigas para enganar os compradores. E esse parece ser o caso do presente do almofadinha. Ele começa a falar sobre a composição da pedra, que acredito eu pela fala era de comer. Basicamente, ele diz que o loiro estava ameaçando a saúde da idosa, dando um produto de má qualidade relacionado ao chá. Ele deixa implícito que ele estava fazendo isso de propósito. E o loiro tenta se defender, falando que a avó não toma chá há 2 anos. O prota comenta que é estranho ele saber disso, significaria que se alguma tragédia acontecesse, ninguém suspeitaria. Todos começam a ficar horrorizados, e o loiro diz que ele inventou tudo aquilo e que não sabe nada de chá. Agora a galera começa a se voltar contra o prota, o chamando de desinformado. Até sua esposa fala para ele não causar alvoroço se não sabe de nada. É então que a aniversariante chega usando uma bengala e pergunta o que é toda aquela comoção. A neta se aproxima e fala que seu primo preparou um bolo especial para a idosa, mas seu marido identificou como sendo um produto de má qualidade. Mano, então isso era um bolo de chá? A neta pergunta se a avaliação dele seria verdadeira ou falsa, e a idosa se aproxima do presente para analisar. Ela olha pro bolo e fala com um semblante sério que é verdadeiro. Sei não, hein? Até o loiro se surpreendeu com isso. Todos começam a falar mal do proto, chamando de sabichão por sair comentando coisas que não sabe. Quando mandam se desculpar com Hai Xiao, o Han fala que a idosa deveria olhar mais de perto. E é nesse momento que a cena do começo acontece. A Su desfere um belo de um tapa na cara dele, o mandando se desculpar. Ele fica sem reação e ao ver o olhar mortal de todos à sua volta, se curva e se desculpa pro primo almofadinha. O desgramado se aproxima do ouvido dele e fala que mesmo que a avó soubesse que era falso, ela o ajudaria, porque ele é o neto dela e o Han apenas uma falha como genro. A Su se aproxima do prota e fala que está devendo um tapa para ele e que ele pode bater nela quando quiser, mas o Han fala que ela só não queria piorar a situação e agradece por fazê-lo voltar à realidade. A menina quase dá um tapa nele de novo, mas se segura, começando a se afastar dele. O Han fala que se quer ver mudanças no marido, somente ela pode ajudá-lo.
A mulher fecha a cara e fala que para mudar ele precisa ter capital, já que inúteis desnecessários jamais serão o chefe da família. O prota olha friamente para eles e pensa que aquela família ignorante não sabe de nada sobre o que é ter capital de verdade e que está na hora dele mostrar a realidade. O jantar de aniversário continua, até que de repente abrem a porta anunciando que um presente para a avó está prestes a ser entregue. A idosa pergunta quem está os interrompendo e lá vem um representante da família Han, aquele que falou com o prota no começo. Ele entrega vários presentes que são várias coisas chiques, como pentes de fênix, grampos de fênix, braceletes de fênix. Meu Deus, é só desse bicho! Os convidados já começam a debochar do Han de novo, já que aquela família com o mesmo sobrenome está esbotando luxo. A esposa até olha desconfiada para ele. Parece que não sabem de sua linhagem, hein? O último presente é anunciado, uma pilha enorme de dinheiro, totalizando 7 milhões de reais convertido. Quem quiser me dar isso de aniversário, eu aceito. A idosa fica tão surpresa que imagina que tudo aquilo é o preço de alguma jovem da família que está sendo cortejada por algum filho da família Han. O representante não dá mais detalhes e apenas deseja uma longa vida a ela. A prima metida da Su, chamado Rihan, já acha que está sendo cortejada por um admirador secreto, visto que, segundo ela, é a mais bonita da família. O primo diz que todas as garotas da família terão uma chance, tirando a beldade da prima que se casou cedo com um lixo. A Rihan debocha da Su, agradecendo por lhe dar aquela chance. Enquanto as provocações continuam, a menina começa a tremer de raiva e quando os insultos chegam ao seu marido, ela se levanta e os manda parar. A idosa interrompe e fala que vai averiguar para quem são os presentes. A festa continua sem mais problemas. De noite, na casa da Yang Xia, sua mãe está gritando falando que não deveria ter deixado ela se casar com o Han 3 anos atrás. Ela inclusive xinga seu marido por ter permitido aquilo. Já que o genro ofendeu a idosa, ela acha que não conseguirão nenhuma herança. A mãe quer porque quer que os dois se divorciem, mas o avô não tinha essa vontade, sem contar que eles virariam uma piada. Parece que a própria Yang Xia precisa lidar com a construção da empresa todo dia diretamente. E atrás da porta, o prota está escutando a briga. A Su fala para os dois pararem de brigar, porque ela não vai se divorciar dele, falando que pelo menos seu marido trabalha duro nos serviços de casa e apesar de desprezá-lo por suas ações, ela nunca o odiou. E reitera que a avó dela não a deixaria se separar. O Han se desculpa mentalmente por fazer ela passar por isso e liga para sua mãe para tratar de um assunto posterior. Agora, a Su está colocando seu pijama e o seu marido entra no quarto, a deixando irritada por não ter batido na porta. Mas vocês não são casados, gente? Ele se aproxima dela, tocando em seu rosto e pergunta se quer que ele mude. A menina confirma, obviamente chorando, relembrando das palavras dele de ontem sobre somente ela conseguir transformá-lo. Ele confirma e diz que quer viver uma vida de cabeça erguida, enquanto olha para o seu rosto cheio de lágrimas. Ele a abraça e diz que quer que todos que os ofenderam se arrependam amargamente. E é isso que ele vai fazer. Agora ele está sentado de frente para sua mãe, falando que não era esperado que agora o filho rejeitado da família seria útil. A mulher agradece a visita dele e afirma que a avó dele precisa de seu neto de volta, visto que seu pai está doente e seu irmão na prisão. Somente o Han pode assumir a família. O prota debocha de seu irmão, que depois de 3 anos não conseguiu manter sua máscara de falsidade. A mãe dele fala que sabe do sofrimento do filho nos últimos anos, mas aquilo foi decisão da avó e não pode mudá-la. O Han não se deixa enganar. Ele levanta e diz que toda a sua vida esteve tentando agradar os pais tirando boas notas, mas nunca era notado. A avó tinha medo que ele tomasse o lugar de herdeiro da família e por isso o expulsou. Ele grita que se seu irmão não tivesse sido preso, nenhum deles se lembraria de Han Sang-Qian. Olhando para a cara da mulher friamente, ele fala que a idosa não merece ser sua avó e nem ela sua mãe. Ele diz que pode voltar para ajudá-los, mas tem condições. Passado algum tempo, a mãe de Han o entrega um cartão com capital para ele abrir uma empresa. Parece que sua avó quer testá-lo ainda, mesmo que não tenha muita escolha. Ele sai dali convencido, pensando em provar seu valor e pouco a pouco pegar de volta tudo que sua família lhe negou por aqueles anos.
A notícia da compra de um terreno grande para a construção de uma empresa milionária que gerará muitos lucros chega aos ouvidos da família de Su. As suas colegas de trabalho já estão conectando aquela família Han poderosa com os presentes recebidos no aniversário da avó. E óbvio que a prima da Yang Xia está se gabando por estar quase entrando num casamento oportuno financeiramente. Ela já começa a debochar na garota que se casou com um lixo, mas a avó corta a situação falando que estão discutindo coisas sérias. A idosa fala que todos já sabem da nova fundação da empresa Han e que se eles souberem se adequar aos padrões, podem se beneficiar daquilo. O primo loiro infeliz diz que sabe daquilo, mas todos os representantes enviados até agora para fazer negócios foram rejeitados. A avó diz que eles não podem desistir, nem que se revezem por turnos para conseguirem ver o chefe da grande empresa. Enquanto os Han não fizerem parceria, eles não podem perder a esperança. Mas é muito vergonhoso ter que esperar na frente da empresa. Logo, o primo já oferece a Yang Xia para ir fazer o trabalho chato, dizendo que ela não tem trabalhado muito ultimamente. Já sobem comentários do povo em volta falando que ela deveria apenas trabalhar pelo prato de comida de cada dia. E a avó pergunta se a neta quer ir. Antes dela responder, ela recebe uma mensagem do seu marido a pedindo para pegar aquele trabalho. A mulher nem estranha como que ele sabe o que está acontecendo na sala, né? Mas sabe que não pode recusar. Ela se levanta confiante e fala que vai concluir aquela tarefa. Mal ela aceita, o loirinho já fala que ela não pode desapontar a idosa e que precisa encontrar o líder da empresa Han. Outro cara diz que não vai ter motivos para manter a família Su ali se ela cometer outro erro. O complicado é que as tarefas mais difíceis sempre recaem na menina. Mesmo assim, ela diz que vai conseguir. O loiro ri na cara dela e reitera que ninguém espera que ela tenha triunfo. Se tu não conseguir, vamos te chutar pra fora da família. E se ela conseguir, ele serve um chá pra ela? Desde quando emprego e um chá tem o mesmo valor? Agora a garota está saindo da empresa e Han a observa como todos os dias. O dono do lugar se senta ao seu lado para bater um papo e comenta que sempre viu ele ali durante 3 anos. Ele pergunta quando ele planeja pegá-la pessoalmente no trabalho, mas o Han apenas fala que ainda não é a hora daquilo. O chefe do lugar pergunta o motivo dele ter se juntado à família Su, já que sabe que é um lugar muito injusto, então não entende como ele aguenta aquela pressão. E tudo que o Han fala é que por ele ser um genro ruim, sua esposa sempre é prejudicada. Mesmo assim, ela segue firme em suas obrigações e responsabilidades, então o que ele sofreu comparado a ela não deve ser nem mencionado. Chegando em casa e falando da sua nova função, os pais da Yang Xia já entram em desespero, já que o objetivo do primo loiro é claramente tirá-los da família para eles não receberem herança nenhuma. A menina diz que precisa pelo menos tentar, e bem nessa hora seu marido chega. Ele diz que sua esposa vai conseguir e enquanto sua sogra já começa a xingá-lo, ele se dirige para a cozinha. Ignorando os insultos da mãe, a Yang Xia segue o marido e enquanto o vê cozinhando, ela fala que de novo, aquele dia, ele esteve esperando ela naquele restaurante. O Han se assusta por ter sido descoberto e então a garota diz que a partir de agora ele não deve mais fazer aquilo e sim deve pegá-la na frente da empresa para voltarem juntos para casa. Ouvindo aquilo, o Han fica radiante e se aproxima da esposa animado, dizendo que quer muito fazer aquele trajeto. Ele quase queima o frango de tanta animação que teve e, segurando o prato, fala baixinho para a esposa não se preocupar com a empresa, já que Han tem um amigo que é parte dos organizadores. Parece que ele já tem tudo planejado, hein? E agora, como será que essa situação vai se desenrolar? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem e sayonara!